Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos começando mais um de carona com o leiloeiro. Maravilha! Meu, hoje o dia tá lindo. Eu até postei no Instagram. Tinha cavalo atravessando a pista, lá perto de casa. O céu tá maravilhoso, tal. Putz, tem alguns benefícios. São questões assim maravilhosas de morar no interior, diferentes, né? Agora eu vou pegar, ó, tá dando aqui 55 minutos até chegar no escritório. Espero que esteja certo este mapa aqui. Bom, vamos lá. Olha, ontem no meu café, vocês perceberam lá no Instagram, não sei se vocês me seguem lá, que eu sempre que eu. Todo dia de manhã eu estou tentando postar uma frase de um filósofo, de alguém famoso, ou às vezes de mim mesmo, uma frase reflexiva, né? E ontem eu postei uma frase no seguinte sentido: persevere, não persista. Há uma diferença muito interessante entre perseverar e persistir. Se você persiste, você vai fazer sempre a mesma coisa, em busca do mesmo resultado, você vai insistir em um comportamento, em uma estratégia, sem se adaptar, sem perceber outros caminhos. Então você acaba falhando várias vezes, ou tende a falhar várias vezes. Quando você persevera, você tem um objetivo, você tem um algo a buscar, mas você acaba se adaptando no caminho, acaba encontrando meios, muitas vezes, diferentes do plano original que você estabeleceu. Porque, olha, nem primeiro que algumas coisas nem são planejadas. Algumas coisas acontecem por uma junção de oportunidade, presença e eu vou falar, não é conhecimento a palavra, não é maturidade, é, putz, como que seria palatável falar isso? É a questão de você estar preparado, né, pronto. Então, porque várias oportunidades passam ao longo da vida, nem todas elas você está pronto até para perceber a oportunidade. Já aconteceu com você, comigo já, de me arrepender. Não, arrependimento é muito forte, mas de perceber depois da oportunidade que ela se apresentou. Então eu não estava pronto para a oportunidade. Então, quando você persevera, você tem uma adaptabilidade, uma palavra bonita, adaptabilidade para perceber coisas, para mudar trajetórias, mudar caminhos, né? Então, essa é a primeira parte aí do que eu quero conversar com você hoje, né? E tem a ver com o pessoal e o profissional no direito, né? Eu já contei a minha história aqui, mas eu não saí da faculdade pensando vou ser leiloeiro, né? A minha ideia era ser advogado, né? Eu nunca quis prestar concurso, né? Eu prestei concurso durante a faculdade para o Banco do Brasil, que eu acabei passando, tal, fiquei 9 meses lá no banco, e depois para o Procon, que eu, na época, logo depois de formado, eu estava mergulhado em direito do consumidor, e aí eu prestei concurso para o Procon de São Paulo, passei, mas não assumi. Contei essa história com mais detalhes em outro episódio, então vale a pena você vê-lo. Esse é o quinto episódio, acho que é o quinto episódio do De Carona com Leiloeiro. Ó, eu coloquei esse nome provisório aí, se você tiver outra sugestão, me fala, me fala. Oportunidades, oportunidades. Olha, no vídeo passado, eu estava falando
sobre o direito, e mais exatamente a parte de leilões ou de imóveis, direito imobiliário, né? Ou o direito em geral, ser tratado como um negócio. E isso é enxergar oportunidades, né? Então é importante que você tenha essa percepção, né? Então, você escolheu um caminho, escolheu um objetivo, traçou um caminho, persevere no teu objetivo, que você, ainda que você não alcance, porque não necessariamente você vai conseguir alcançá-lo, você vai no caminho ter percepções, ter adaptabilidade, ter é, conhecimento que vai te fazer ser uma pessoa melhor, né? Então acho que isso que é importante também. E aqui eu sempre vou dar importância nessa história toda sobre o conhecimento, né? O conhecimento ele é muito importante. E o conhecimento, não apenas técnico, jurídico, mas sobre a vida. Claro que a experiência a gente vai ganhando com o tempo, a gente vai, obviamente, tendo maturidade para perceber algumas coisas, tendo vivência, tendo condições de antever situações, porque de alguma forma passamos por algo semelhante, né? Então, isso que é importante, né? Bom, vamos lá, vamos pensar sobre o ponto de vista técnico aqui. Se bem que, ó, você vê que eu acho que o que eu estou trazendo aqui é muito mais do que. Não é uma aula, né? Não é uma aula. Eu tô lendo dois livros, agora que não estão na área jurídica, estão na área do autoconhecimento e tal. Um é o Power Skills, da Daphna, eu esqueci o sobrenome dela, que é meio complicado. Ela, ela foi tenista, agora ela não é empresária, não chega a ser empresária sob o prisma de ter uma empresa e tal. É consultora, tem um monte de tal. E ela traz nesse livro Power Skills importantes, importantes reflexões sobre como que você pode ser melhor, né? Agora eu estou numa parte que ela estabelece com reflexões sobre o mindset, né? Sobre programar o cérebro para alcançar resultados. E não é só ter positividade, né? Porque muita gente é positiva, vai dar tudo bem, eu vou alcançar, mentaliza que dá certo, né? Esse é um pensamento, acho que rasteiro sobre o mindset, né? Você precisa ter realmente uma programação do teu cérebro para que seja uma mentalidade vencedora. E aí ela faz um paralelo com algumas coisas científicas, né? Uma mentalidade fixa e uma mentalidade, eu não lembro agora exatamente o nome, mas vamos chamar de adaptável aqui, né? Que é o que você não pode ser rígido. E olha só, se você fala, não, eu sou foda, vou conseguir e tal, tudo, você não está vendo que muitas vezes você precisa de complementos que você não tem. Ninguém é completo, né? Ninguém é perfeito, né? E nessa situação de completude, se você se acha completo, fala, não, eu faço porque eu sei fazer e tal, os puro e simples fato de você se colocar nessa posição, você não dá margem para melhorar diante de situações que você não sabe. E aí você desiste. E aí você não persevera, voltando lá, né? Você não
evidencia necessidades que você tem para promover a vida. E paralelamente a isso, ontem eu fui fazer uma caminhada. Assim, quando eu estou em Atibaia, às vezes dá tempo. Tempo é relativo, né? Putz, eu fui caminhar ontem à tarde. Finalzinho da tarde que eu gosto, né? O sol baixando e tal. Eu até postei vídeo dos patinhos. Patinhos não, né? Dos gansos na lagoa tal. Nossa, é uma paz legal. E aí eu tava ouvindo o Mário Sérgio Cortella. É um dos caras que eu gosto de ouvir. E ele estava falando a respeito da vida. E a, ai, ai. Ele estava falando justamente, ele usou como base um filme que eu gosto muito, que é o Resgate do Soldado Ryan. Você viu esse filme? Eu vi no Spotify, tá? Eu coloquei eu achei lá, coloquei Cortella, e aí eu fui vendo, tal, vi um que tinha lá alguns minutagem para eu poder andar, que geralmente dá uns 50 minutos de caminhada, tal. Coloquei. E ele estava falando sobre o resgate do soldado Ryan, ele usou como base, né? Porque no filme, dando spoiler aqui, o objetivo tem partes reais e partes fictícias no filme. O objetivo era resgatar um soldado, porque ele era filho entre 4 irmãos, e os outros 3 irmãos já tinham falecido na guerra, e ele foi. E aí a ordem do comandante do exército americano foi de resgatá-lo, porque seria uma perda absurda para a mãe para os pais, né, terem 4 filhos mortos na guerra. Tá? E aí foi destacado um pelotão lá de 7 pessoas para ir resgatá-lo. Né? E aí, nossa, esqueci o nome do. Não, Tom Hanks. É um filme do. Tom Hanks é foda. Tom Hanks é foda. Os filmes dele são Forrest Gump, O Náufrago. Putz, o cara é foda. E outros tantos aí. Né? E aí eles vão resgatar o cara é um paraquedista que caiu longe da onde deveria, tá perdido e tal, caiu atrás das linhas inimigas, e aí na caminhada o capitão e os seus soldados lá, o sargento, acabam morrendo aos poucos, vão morrendo, até que no final encontram o cara. No final lá, tal, quase no final do filme, o Tom Hanks está lá morrendo, né, numa ponte que estavam segurando as linhas alemãs, tal, passa na Segunda Guerra. E aí ele vira pro Damon, Matt Damon, que era o Ryan, vira para ele e fala assim, ó, faça valer a pena, né? Nossa, e essa frase, ouvindo Cortella tal, e ele usou como gancho esse filme, faça valer a pena. E no final do filme, o Ryan, né, o Matt Damon, tá lá já idoso na frente do túmulo do capitão, né, vivido pelo Tom Hanks. E aí ele pergunta para a esposa, cheio de filhos e netos lá, pergunta: eu fiz valer a pena? Né? Porque o cara foi resgatado e várias pessoas morreram para isso. Bom, mas qual é a ideia dessa? A pergunta é muito forte, né? Você está fazendo valer a pena a tua vida? Olha, essa é uma reflexão gigante, gigante mesmo, e faz a gente, pelo menos me tocou bastante isso, porque às vezes a gente não, a gente vai vivendo, às vezes a gente vai sobrevivendo, às vezes a gente vai no automático, sem, é,
sem viver, sem aproveitar a vida. E aproveitar, não estou falando só dos prazeres. Nossa, o caminhão aqui saiu da estrada, putz, o cara deve ter dormido no volante. Acabou de acontecer, meu. Ele acabou indo para o acostamento e passou pelo guarda-reio. Ah, filho, o cara que estava saindo do caminhão agora não se machucou, mas o cara, sabe aquela cara de puta, fiz merda, meu. Putz, grilo. E aí tava lá, aqui na Fernão Dias. Fernão Dias às vezes é perigosa. E se você não tá bem para dirigir, descansado, tudo, o cara provavelmente tava virado da noite inteira viajando, tudo. Complicado. Ser caminhoneiro é complicado, viu? Mas vocês sabiam que eu já pensei em ser caminhoneiro? Eu gosto de dirigir e tal, e eu já pensei em ser caminhoneiro, de verdade. Bom, ó, trânsito à frente, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Deixa eu acionar o pisca-alerta que o trânsito tá parando. Então, olha só, e às vezes a gente só e tão somente sobrevive. A gente deixa de traçar objetivos, metas, isso em todos os ramos da vida, tá? E aí isso me fez refletir muito. E hoje eu vou pegar, hoje eu provavelmente vou para o Guarujá, fazer diligência no em Guarujá, vou passar em Santos também, tudo. Hoje o dia vai ser intenso de viagens e tal. E isso me fez muito pensar ontem sobre a minha vida pessoal, minha vida profissional, e o quanto que eu preciso me mexer para alcançar alguns objetivos. Eu estou numa época de algumas mudanças, principalmente no ponto profissional, aliás, pessoal. Eu há 3 meses, acho que está fazendo 3 meses que eu me mudei definitivamente para Atibaia. Isso alterou minha rotina muito, né? Então mexeu comigo. O saldo está sendo muito positivo. Às vezes, claro, não vou falar, eu gosto de dirigir e tal, mas às vezes eu tô cansado, às vezes eu preferia estar 10 minutos da minha casa e tal. Mas quando eu chego em casa, eu tô em casa. Putz, é diferente. Eu me sinto em casa e aproveito, né? Então, eu tô passando por algumas mudanças pessoais e profissionais. E aliás, essa mudança me fez eu me imergir mais em mim, um autoconhecimento. Estou ouvindo muito podcast de filósofos, né, de conhecimentos gerais. Comecei agora esse esse bate-papo aqui, de conversar com você e tal. E também no profissional estou tendo algumas mudanças importantes também. Que evolui sempre, né? Evolui sempre. Meu site novo vai sair, tal. Eu tenho que buscar mais ainda a questão dos cursos, tudo. Eu fui agora nomeado coordenador da ESA, da Vila Prudente. Ontem tive uma notícia maravilhosa, vou palestrar num congresso, um dos maiores congressos do setor imobiliário do mundo, o CIMI 360, ó, novidade. Nem postei ainda nada. Tive a resposta ontem, me responderam domingo. Parabéns, olha, você vai ser. Na verdade, não é um tipo de palestra, é tipo de oficinas, né? Eles chamam de treinador, acho que é treinador que eles chamam. Bom, mas o que eu quero trazer aqui você está você está fazendo valer a pena, né? Olha, não é, essa pergunta não é simples, tá? E por que que eu remeto e faço um paralelo para o conhecimento disso tudo? Para pegar um gancho, né? Tal. Ontem também, ó, eu estou em vários grupos, né, de WhatsApp e tal. Eu acho que você também, né? Acho que a gente não tem como fugir, né? E eu estou em alguns grupos, grupos assim específicos sobre leilões, né?
Um, por exemplo, é só de leiloeiro, outro que mistura advogados e eu estou lá como leiloeiro e tal, mas é um conhecimento, né, buscam difundir ou digerir ou compartilhar um conhecimento sobre leilões também, tal. Aí até com um viés mais do lado da advocacia. Eu tenho uma comunidade que eu posto lá notícias, tudo tal, mas aí não há discussão, não há reciprocidade, né? Eu fiz uma comunidade para eu postar as coisas. Porque eu também, eu acho que seria para mim muita responsabilidade eu a, fazer um grupo só de WhatsApp que eu ficasse respondendo coisas tal, né? Porque quando eu respondo, putz, eu tenho uma mania muito foda. Quando eu respondo, eu não vou falar assim, eu acho que. Eu vou falar assim, olha, jurisprudência tal, artigo tal, doutrina tal, vertente tal. Eu vou dar uma interpretação coerente, né? Coerente, claro, lógica, fundamentada. E isso está faltando muito. Está faltando muita opinião fundamentada, muitos pontos de vista que a pessoa defende sem fundamento ou sem demonstrar o fundamento. Não estou dizendo que ela necessariamente, essa pessoa ou outra, está necessariamente errada. Tá? E só, eu estou falando de um grupo de WhatsApp, mas tem é, no Instagram, nas redes, tem a toda hora. Toda hora. Né? Porque, ó, qualquer posicionamento que eu faça, eu faço isso com algum fundamento. Né? Até eu lembro outro dia, eu estava respondendo, acho que nesse mesmo grupo, colocaram lá uma coisa e eu tava escrevendo. Pô, escrever no celular nem sempre é ágil e tal. Aí eu tô escrevendo, tô com o telefone, aí tô não sei o que tal, pá. E aí eu demorei para responder e fica lá os três pauzinhos lá, né? Os três pontinhos, como você tá digitando, tudo tal. E aí eu vi o pessoal comentando assim, putz, lá vem o Geórgios, né? Olha lá, tá fazendo textão e não sei o que, tal. Ai, é legal isso, né? E aí eu trouxe lá um posicionamento que não necessariamente, ó, eu não necessariamente quero que concordem comigo, não é para convencer ninguém, mas é o meu jeito de, né? E aí ontem aconteceram uma coisa no WhatsApp e outra num processo. Eu acabei trabalhando ontem também. Ontem não foi dia de Sofia. Eu acabei trabalhando, como eu vou ir para Guarujá hoje e tal, eu falei assim, pô, eu preciso adiantar. Né? Aliás, eu até adiantei um caso lá do Guarujá, né? Tal. E aí, tanto no grupo de WhatsApp, colocaram lá uma reportagem, uma reportagem não, né? Uma notícia de um julgado comentado no Migalhas, é, jogaram assim, né? E colocaram, olha que absurdo, né? E na petição também eu tinha feito uma. Bom, deixa eu falar primeiro do negócio do Migalhas, para não para separar. E era um caso que a possibilidade da purgação da mora até o leilão em alienação fiduciária. E esse tema, ele é muito complexo, muito complexo, muito complexo. Né? Você tem o TJ de São Paulo com um posicionamento já em enunciado, possibilitando a aplicação de uma lei de 2017, lei 14.365, acho, se eu não me engano, 14.365 de 2017, não estou certo da lei, tá? Que até essa lei havia uma brecha, vamos chamar assim, na lei 9514, que fazia um link com o decreto 70/66, e aí por isso dava para aproveitar o artigo 34 do decreto 70/66 para purgar a mora até o leilão. Tá? Mas o decreto 70/66 fala de hipoteca, diferente, alienação fiduciária é diferente, é um outro instituto,
de garantia real. Tá? E aí veio essa lei de 2017, e aí a questão era, pô, se os contratos foram firmados até a entrada em vigor da lei de 2017, mesmo que a mora seja posterior, pode ter purgação da mora e tal. E o STJ tem um tema repetitivo que suspendeu tudo, suspendeu até esse enunciado do TJ de São Paulo, que ainda não discutiu essa situação, se pode ou não pode, se é até 2017 que pode, ou se depois pode também, tal. Bom, ou se não pode nada, né, tal. Mas, e aí começaram várias opiniões. Ó, e as opiniões que foram críticas, na verdade, não, foram críticas ao sistema. Porque ó, se o STJ, e de certa forma eu concordo com as críticas, porque se o STJ decidisse rapidamente um tema de suma importância para essa área, a gente teria uma segurança jurídica, né? Porque realmente algumas situações faltam segurança jurídica mais efetiva. Tá? Bom, esse é um tema. Tá? E aí eu acabei nem me manifestando, porque nesse caso eu falei, putz, eu até pensei, pô, eu vou fazer um artigo até pro Migalhas, tal, sobre isso. Tá reservado. Até eu dei aula na pós, isso daí é uma matéria que está muito fresca para mim na memória, porque na quarta-feira eu fui lá na Direito São Bernardo, um maestro me convidou para dar uma aula lá na pós de imobiliário, e eu falei justamente sobre alienação fiduciária, e falei justamente sobre isso, né? Então, por isso até que tá bem fresco na minha mente. Bom, mas quero escrever esse artigo. Do outro lado, quando eu estava lá analisando o processo, então, olha só, eu fiz uma análise e falei, pô, não dá para fazer o leilão. Por quê? Penhorou direitos de um compromisso de compra e venda levado a registro. Então você pega a matrícula do imóvel, o executado tá lá, R16. Por força do instrumento particular de compra e venda, o proprietário prometeu a venda a fulano casado com, pelo regime da comunhão universal de bens. Duas informações importantes. Compromisso de compra e venda levado a registro e o executado casado com o regime da comunhão de bens. Esses dois dispositivos, essas duas informações, geram consequências jurídicas importantes numa execução. Tá? Vamos lá. Artigo 799, inciso 4 do CPC, que fala quando a penhora recai sobre direitos decorrentes de um compromisso de compra e venda levado a registro, o promitente vendedor precisa ser intimado. Não sou eu que falo, é a lei que fala. Não sou eu que falo, é a lei quem fala. Tudo bem? Ponto 1. Ponto 2. O fato de ser casado e estar relacionado com imóvel à penhora, claro, analisando o regime de bens do casamento, no caso, comunhão universal de bens, artigo 842. Salvo o regime da separação de bens, tem que intimar o cônjuge. Beleza? Tá lá. Pois bem. Um pouco antes da minha nomeação, veio o executado e falou, olha, minha esposa morreu. Já morreu, não lembro agora exatamente quando. Então, em julho, quando eu recebi a nomeação, eu fiz uma manifestação no seguinte sentido: excelência, não dá para fazer o leilão. Por quê? Não está intimado o promitente vendedor. Disposição de lei. Não foi intimada a cônjuge ou os seus sucessores. Eu não sei se tem inventário, eu não sei se tem partilha, eu não sei se não foi feito nada. Tá. Beleza. Tá? Então, essas duas situações. Aí a juíza fala assim, manifestem-se as partes. E o executado, nesse caso, está representado por advogado. O exequente veio e falou assim, leiloeiro não sabe de nada.
Excelência, não precisa nada. O executado é proprietário do imóvel. Ele declarou no imposto de renda. É, é, é. E no imposto de renda, ele juntou lá, no imposto de renda não estava, lá, quando ele declarou o imóvel, não estava lá que direitos tal. Estava só a descrição do imóvel. Ou seja, aparentando se tratar da propriedade. Aparentando se tratar da propriedade. Mas é a propriedade. Ó, mas tem um direito real à aquisição, se não tiver, não sei o que e tal. A dedicação. Calma, 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 calma. O que acontece? Proprietário é quem está com o nome como proprietário na matrícula de imóvel. Ele, executado, e a esposa dele, falecida, estão na qualidade de promitentes compradores. Então não são proprietários. Então, assim, eu não posso falar que é proprietário. Mas o exequente falou assim, ó, não precisa, tá tudo certo, não precisa intimar o... Não precisa intimar o promitente vendedor. Tá? E quanto a intimação da cônjuge ou dos sucessores, ele também falou que não precisava. O executado, por sua vez, se manifestou falando assim, olha, aplica-se o 843 tal. Não, na verdade, essa manifestação é anterior. O executado falou assim, olha, ela faleceu, só que esse bem não foi inventariado, não foi partilhado, e vai ser feito sobre partilha. Ora, se não foi inventariado, então teve um inventário que esse bem não entrou, ele ainda não foi objeto de divisão, então ainda a gente tem aquela questão de indivisibilidade da herança, tal, tratado como um condomínio, tudo, tal. Bom, aí veio por ato ordinatório para eu me manifestar sobre essas manifestações, porque se tiver tudo certo, se tivesse tudo certo, eu iria apresentar o edital de leilão e bola para frente. Mas não está tudo certo ainda, né? Então eu fiz uma nova manifestação agora em setembro. Ó, minha primeira manifestação foi em julho. Agora em setembro, basicamente falando o quê? Reforçando a necessidade de intimação do promitente vendedor, até para falar se o contrato foi cumprido, né? Tal. Nossa, tampou o nariz. Estou numa descida de serra. Daqui a pouco desbloqueio. E também, e aí, com relação à intimação da cônjuge falecida, eu me vali de um dispositivo do Código Civil que fala o seguinte, olha, a administração dos bens, enquanto não é feita a partilha, é 1700, me fugiu agora o número, 1700 e alguma coisa do Código Civil, a administração, ela é do cônjuge ou companheiro que vivia a época do falecimento, que tem lá algumas pessoas lá, né, o herdeiro que está na administração, tá no bem, tal, está na administração do bem, tá bom. E aí eu falei assim, olha, já que o executado é o ex-marido, né, o cônjuge superstite, e ele está ciente da penhora e está nos autos, por esse dispositivo, entendo eu, salvo o melhor juízo, que ele que cumpriu o requisito do 842. Tá? Basicamente isso. Tá bom? E vou protocolar agora de manhã porque eu esqueci o meu certificado digital no escritório. E vou despachar essa petição, obviamente. Esse é um dos casos do Guarujá que eu vou despachar. Né? Mas o que acontece? O que eu estou querendo aqui trazer? Não necessariamente eu estou certo,
tá? Mas eu tenho um fundamento. Se a juíza fala assim, ó, não precisa, faz o leilão sem precisar, eu faço. Eu faço. Decisão judicial, eu cumpro, porque eu sou um auxiliar da justiça. Né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui é, principalmente para o advogado do exequente, nesse caso, e em tantos outros casos, ele não entendeu o meu destino de manifestação. O meu destino de manifestação é pela validade do leilão. Neste caso, em outros também, né, aliás, sempre que eu faço, é validade e efetividade. Por quê? Porque eu estou pensando na venda. Eu estou pensando o seguinte: se eu, ou quando eu advogava para arrematantes, eu olhava isso. Pô, o promitente vendedor não foi intimado. E aí? E aí que, se ele não foi intimado, aplica-se lá o artigo 804, que não é eficaz a arrematação perante ele. Só para você ter uma ideia, o quanto que é relevante. Bom, mas faz parte. Faz parte. Mas o que eu queria conversar? Tô cansado um pouco. E o meu ouvido ainda tá bloqueado. Mas o que eu queria conversar com você hoje, sim, você, sobre isso, faça valer a pena. Tudo, tudo, tudo. Faça valer a pena a tua vida pessoal, se satisfaça pessoalmente, hobbies, o qualquer que seja, tal. Seja a sua melhor versão e faça valer a pena os seus relacionamentos. Atualmente eu tô solteiro, mas pra, eu vou levar isso para minha próxima relação, fazer valer a pena. A gente nunca sabe se vai dar certo ou não, porque não depende só de você, né? Não depende só de mim, depende de vários fatores, mas você tem que fazer valer a pena enquanto vale a pena fazer valer a pena. Ó, fazer valer a pena enquanto vale a pena fazer valer a pena. Porque a gente também tem, vide aí, quantos não são os relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Então isso é complicador, é muito foda, muito foda. Né? Então tem que realmente ver se é saudável a relação, se vale a pena, se você realmente quer, né? Não fique com alguém por ficar, não fique com alguém por ficar, né? Então, se você se dispõe a ter um relacionamento, invista, insista, persevere. Voltamos lá para, mas não insista, mas não insista não no sentido de persistir. Vamos fazer uma correção aqui. Insistir não por insistir, porque senão você vai fazer a mesma coisa sempre sem obter resultados mais efetivos, tal. Não, não, não. Persevere no seu relacionamento. Insistir, eu acho que até usei a palavra de forma equivocada, porque dá a entender, não, faça de tudo para continuar no namoro, no casamento. Não, não, não é isso. Não é isso. Se dedique, se vale a pena, né? Você tem que contribuir para fazer valer a pena. Isso eu acho que é importante. Então, você tá lá conhecendo uma pessoa nova, tudo tal. Aí o golpe tá aí, não tá, vai dar certo, não vai. É como a minha mãe diz, que louçá, né? Vai saber.
vai saber? Não sabe. Pô, ainda que eu tive várias experiências, né, nesse campo. Então, no pessoal também você precisa perseverar, fazer valer a pena. No profissional, mais ainda, mais ainda, mais ainda. Olha, eu tive momentos na minha vida que eu estava mais, falar engajado, preocupado, mais disposto, mais focado, mais direcionado pro profissional. Sim, eu muitas vezes eu mergulhei no profissional, ignorei totalmente relacionamentos. Já revi isso na minha vida. O equilíbrio, claro, foi muito boa para mim essa imersão sob o prisma de aproveitar, de pô, eu consegui alcançar patamares na minha carreira que foram reflexo disso. Nossa, hoje aqui não tá. Caraca, não tá trânsito aqui onde costuma estar. Na chegada da Fernão Dias, aqui no entroncamento com a Dutra. Meu, milagrosamente não tem trânsito. Tudo bem, eu não estou andando ao limite da velocidade aqui, que é 100 por hora. Eu estou agora a 70 por hora, mas aqui é impraticável 70 por hora a esse horário. São agora 7 horas e 6 minutos. Né? 7 horas e 6 minutos. É isso. Seja a sua melhor versão. Busque, seja perfectível. Promova, persevere e não persista. Persevere e não persista. É isso aí, ó. Obrigado pela companhia. Mais uma vez nesse de carona com o leiloeiro. E vamos ver qual é o próximo episódio que eu vou fazer hoje, amanhã. Hoje eu vou viajar bastante, mas provavelmente eu vou. Abriram aqui o viaduto que fizeram na para da Fernão Dias para entrar na Dutra, então acho que é por isso que tá muito mais tranquilo. Nossa, absurdamente mais tranquilo. É isso aí, meu amigo. É isso aí, minha amiga. Obrigado. Obrigado porque, ó, ainda que se ninguém ouvir até agora, eu despejei coisas que vomitei coisas que estão dentro de mim aqui que vão ficar para todo sempre. Eu estou fazendo a minha parte do fazer valer a pena, beleza? Obrigado. Bora lá, bora que dá. Abraço. Tchau, tchau.